sempre toma duplos de cavalo, alguma dica de como posicionar as peças? Cara, você tem que fazer treinos de tática, né? Agora, uma dica do cavalo é a seguinte. Saudades das lives, mestre. Tá vendo? Se você souber o conceito da terça maior, quem que não conhece a terça maior? Conceito no xadrez da terça maior. Aqui. Terça maior é o que você tem que saber pra, tipo, melhorar o instinto, pelo menos, né? Depois você tem que calcular, não adianta, né? Então, a terça maior é o seguinte no xadrez. Essa distância. Não é aula de música, é aula de xadrez mesmo. Essa distância de duas casas na diagonal do cavalo. Deixa eu até tirar o cavalo da frente aqui, só para deixar mais fácil, né? Essa distância. O cavalo tá perto dessa casa, certo? Deixa eu até. Já que eu. Vamos. Peraí. Calma aí. Vamos abrir um tabuleiro é melhor. Dá pra subir pro YouTube, né? Até esse corte será um shorts. Vamos lá. Definir posição. Então é o seguinte, você tem um cavalo aqui, beleza? Tem um belo cavalo aqui. Aí, um, dois, três, tá. Então você tem duas situações aqui. Esse cavalo, ele quer ir pra essa casa e pra essa casa, né? Eu tô falando isso. Tô sugerindo isso. Quantos lances demora pro cavalo chegar nessas duas casas? Qual que é o caminho mais rápido para ele chegar tanto aqui como aqui, né? Aqui ou aqui, no caso. Quantos lances demora para essas casas? Não, para chegar na casa. Não, quatro lances, né? Não, quatro. Um, dois, três, quatro, né? Não, três tá errado. Três tá errado. Quatro nos dois. Então, essa distância aqui, apesar dela estar muito próxima, o cavalo tem uma dificuldade enorme para chegar ali, né? Pela característica do cavalo de, né, ter o pulo peculiar dele, vamos dizer, né? O movimento peculiar dele. Não, três, né? Um, dois, três, quatro. Mais curto que isso não tem. No mínimo três, não. Quatro, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode ir pra onde você quiser. Um, dois, três, quatro. E aqui também. Um, dois, três, quatro. Você vai falar, pô, mas nada a ver, né? Essa casa tá lá longe. E a gente aprende que o cavalo é uma peça de radiação curta. Realmente é, mas ele tem dificuldade com uma casa específica, que é essa. Então, quando você tá jogando, é claro que você não pode pensar só nisso, tá? Mas isso é uma coisa que te ajuda a tua intuição. Tem um cavalo aqui, por exemplo. Se você posicionar as suas peças nessas casas, claro que depende de outras mil coisas, né? Mas o cavalo tem muita dificuldade para chegar nessas casas. Então repara, essas quatro casas, tudo terça maior do cavalo. Ou nessas duas casas na diagonal. Então quando você posiciona uma peça aqui, até uma dica de blitz, né? Quando você tem pouco tempo. Se você colocar o rei aqui, você tá tranquilo. O cavalo, pra te dar um cheque, ele vai demorar três tempos, né? Porque, claro, aí no caso um, dois e três, né? Tá dando cheque. Ele não pode, né? Capturar o rei. É isso é só um conceito, assim, pra você bater o olho. É um padrão importante. Aí tem outros conceitos também, né? Que aí tem o conceito da quadratura também. Que é o conceito do bispo, quando ele tá a duas casas do cavalo, não na diagonal, né? Aqui em linha reta, ele controla os pulos do cavalo. Então, muitas vezes, quando você não tem um padrão na cabeça, você pensa, pô, o cara tá com o meu bispo aqui, pra onde eu vou com o bispo? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra cá? Pode ser, às vezes tem outras casas melhores, mas esse aqui é um padrão que é legal conhecer. Eu jogo aqui e eu controlo os pulos do cavalo, tá vendo? Aqui, né, no caso. Essas quatro casas é uma dominação, né? É uma espécie de dominação. Outra ideia que eu aprendi, que o Pelican me ensinou até, né? Ele gostava desses conceitos da relação entre as peças, né? É você colocar o peão aqui. Um peão, vamos dizer, um peão preto aqui, ele controla o cavalo. Não controla que nem o bispo, claro, né? Não é um bispo. Mas o peão a duas casas, ele controla o cavalo também.
Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Uma posição de meio jogo, né? Deixa eu colocar a posição. Como é que é a posição inicial mesmo aqui, né? Tá. Então, sei lá, vamos lá fazer uns lances, sei lá. É claro que aqui. Opa, sumiu o cavalo. Caramba, estraguei a posição. Quando você fizer esse lance, você vai falar, pô, Cricor, eu vou jogar F6 então para limitar o cavalo, né? Esse lance realmente limita o cavalo. Mas é um erro grave, né? Que você não desenvolve, né? Você abre a diagonal do seu rei. Então tem que tomar cuidado com os conceitos. Mas numa situação que o cavalo foi para cá, por exemplo, numa outra abertura, sei lá. Esse aqui é um lance sempre interessante, né? Porque você controla os pulos do cavalo. Então, o jeito de você evitar os desastres das penduradas é você ficar na marcação do cavalo ali, né? Você pode marcar o cavalo de três jeitos que eu falei. Um é na terça maior, né? Colocando uma peça nessa distância aqui. A outra é colocando um peão a duas casas. E a outra é colocando um bispo também a duas casas, né? Se fosse um bispo aqui, por exemplo. Vamos tirar os peões para facilitar aqui. Ou até aqui para ficar mais centralizado, né? Repara que o cavalo não tem como ele ir para frente. Mais ou menos isso. Isso, o cavalo também domina um pouco o bispo. Tem razão. Também tem isso, né? O cavalo controla também os pulos. É que o bispo tem um raio de ação maior, né? Então é mais difícil ele ser dominado. E você tem um conceito muito comum nos finais. Vamos pensar no final assim, sei lá, imaginar um final assim. Que você já tem uma situação boa aqui, um peão a mais. Pensar assim, vai que seja. E aí, agora vamos pensar na prática, né? É claro que é bom senso, né? Vamos dizer assim, joga umas pretas, né? Afinal, deve estar empatado. Meio fácil. Agora você tem. Ó, sem querer, esse exemplo foi bom, né? Porque agora surgiu duas dúvidas até. Você tem quatro lances com cavalo. Esse. Tem dois lances que, por conceito, já são ruins, na verdade, né? Mas se você entender a ideia da quadratura, você já descarta dois lances. É claro que quase sempre o cavalo no canto é ruim, né? Então já tem uma dica aí, um padrão. Mas se você jogar o cavalo tanto aqui ou aqui, o cavalo morre na hora. Como é que você reconhece isso? Com padrão, não precisa calcular nada aqui. Quando o cavalo vem pra cá, bum, já era. Morreu o cavalo. Por quê? Quadratura. Eu domino essas quatro casas. E o cavalo não tem pra onde ir, ele tá no canto. As únicas quatro casas que ele tem estão dominadas. E agora eu vou ter que mexer o rei, eu vou avançando e vou ganhar o final fácil. Porque você tá sem lances de cavalo, né? Aqui atrás, se o cara fizer esse lance aqui, mesma coisa, bispo E5. Ó, tá dominado o cavalo. Quadratura, quatro casas dominadas. E o cavalo não sai daí mais. Fala, Né? Eu Cricão. só Tá conseguiria sair. quase nascendo. Eu conseguiria jogar esse lance aqui, mas eu capturo o cavalo e transformo no final ganho, né? Então, é claro, aqui eu teria que fazer o lance. Aqui, desculpa, né? Cavalo F6 ou cavalo F5. Que é natural, é muito mais óbvio botar o cavalo aqui do que o cavalo no canto. Mas é legal esse conceito. E a gente tem os vídeos da Cartier, que o Sr. Code mandou aí, verdade. Melhoramento de cavalo. São vídeos bem legais que ela explica, né? Claro, exemplos mais avançados de meio jogo. Mas é legal esse conceito. Tem o exemplo que o Agnaldo falou da torre também, ele é muito menos usado na prática, mas é legal saber também. Aqui, por exemplo. A torre nessa casa, ela também domina o cavalo. Né? Isso é um conceito mais raro, né? Porque tem alguns finais que dá para aplicar isso. E aqui você tá usando até a terça maior sem querer, né? Você tem que ter a conta premium no chess.com para ter acesso aí aos vídeos. Exclamação xadrez, se você quiser atualizar a sua conta no chess.com. Usa o meu link de afiliado, você ajuda, colabora com o canal, me ajuda. Não ganha nada em troca, ganha minha gratidão só. Mas aí você tem a opção de fazer o upgrade para sua conta. Você pode criar conta grátis também, né? Com a conta premium você tem acesso a muita coisa. E... O que mais? É isso.